Tudo começa em 1867, na Varsóvia, capital da Polônia. Para ser mais exato, no dia 7 de novembro, uma quinta foi dada à luz a uma das mulheres mais brilhantes que já pisaram na Terra. Seu nome? Marie Curie. Marie Skłodowska, como era seu nome inicial, fazia parte de uma família humilde, onde era a filha mais nova de um professor de física e matemática chamado Jasdowska Skłodowski e uma pianista chamada Branislaw Skłodowski. Infelizmente, Marie ficou órfã de sua mãe aos 10 anos de idade, um acontecimento bem triste para qualquer criança dessa idade. Mãe de Maria acabou falecendo devido a problemas de tuberculose. Grande problema de saúde na época, já que se trata de uma bactéria que infecciona os pulmões. Apenas em 1943, 66 anos depois, foi encontrada uma substância antibiótica chamada streptomicina. Essa substância ajudaria a mãe de Maria. Nessa mesma idade, Marie obteve a primeira experiência com seu sistema educacional, onde sempre se destacava em todas as matérias da sua escola, se tornando a primeira da turma. Mesmo sendo uma garota com uma mente notável, foi impedida de cursar o ensino médio apenas por ser mulher. Legalmente, apenas estudantes do governo recebiam certificado. Para não impedir sua vontade de obter formação acadêmica, Marie e sua irmã se cadastraram em uma escola clandestina de forma sigilosa. Após finalizar os estudos, Marie fez uma promessa para sua irmã, onde ela pagaria os estudos da irmã em Paris. E quando se graduasse, ajudaria Marie nos seus estudos na cidade de Paris. Após Marie se mudar para Paris, ela cursou na Universidade de Sorbonne, graduando-se em Física em 1893 e Matemática em 1894. Paris, sendo uma cidade enorme, e Marie, com uma baixa condição financeira, enfrentou a fome no tempo que estudava. Quando tinha algo, era apenas pão e chá. Se não bastasse tudo que Marie passou, ela ainda estava com dificuldade de conseguir um emprego em um laboratório, mesmo sendo qualificada. Sendo assim, sendo menosprezada apenas por ser uma cientista mulher. É até dito por Marie que não obteve as melhores experiências no ensino médio da Polônia, e isso infligiu no seu desempenho na Universidade de Sorbonne. No início, eu não estava pronta para seguir o curso de ciências na Universidade de Sorbonne, pois apesar de todos os meus esforços, não tinha conseguido adquirir na Polônia uma preparação tão completa como a dos estudantes da minha sala, que vieram de escolas melhores e tinham mais dinheiro. Por isso, fui obrigada a compensar essa deficiência, especialmente em matemática. Para facilitar sua vida na França, aos 24 anos, Marie trocou seu nome de Maria para Marie para facilitar as oportunidades. Um tempo depois, com muita perseverança, Marie conseguiu uma bolsa de estudos para estudar as propriedades magnéticas de diferentes aços, mas ainda não tinha encontrado um laboratório adequado para fazer seus experimentos. Por ser destaque em física na Universidade de Sorbonne, Marie foi indicada por um professor polonês de física para fazer parte de um laboratório na qual era administrado por um cientista chamado Pierre Curie. Como Pierre era uma pessoa legal, deixou que Marie usasse seu laboratório. Depois de vários experimentos positivos e negativos, Marie e Pierre se apaixonaram. E depois do primeiro pedido de casamento recusado, os dois se casaram em 26 de junho de 1895. Onde Marie Skłodowska agora se chamava Marie Curie. Nesse mesmo ano, um físico alemão chamado Wilhelm Röntgen detectou e produziu a radiação eletromagnética nos comprimentos de onda, o que conhecemos hoje como raio-x. Em 1896, um ano depois, o físico francês Henri Becquerel observou que raios misteriosos também saíam de uma pedra. Mas diferente de Röntgen, que utilizou um tubo elétrico, ele percebeu que esses raios saíam de forma espontânea do minério de urânio. Com outros assuntos mais interessantes, o físico Becquerel deu essa pedra para Marie e incentivou Marie a estudar o assunto, já que muito teria para se descobrir em uma pedrinha.
Diversos cientistas viram da observação de Becquerel. Eles achavam que era o mesmo efeito de Siré-Montier. Porém, Marie Curie, com uma enorme curiosidade, não deu atenção para os argumentos superficiais apresentados pelos cientistas ao Becquerel. Começando com seus estudos, buscou saber outros elementos que tinham o mesmo comportamento. Aprofundando-se em seus estudos, ela observou que o elemento tório emitia esses raios e descobriu que existia um minério rico em tório e urânio, chamado Pit Blinder. O Pit Blinder emitia mais radiação que o normal, e isso atiçou a sua curiosidade, sendo essa pedra o objeto de estudo para as pesquisas de Pierre Curie e Marie Curie. A família Curie tiveram como conclusão inicial que essa radiação vinha de algo menor do que os átomos. O que se entendia naquela época era que os átomos tinham sido criados no início do universo, e o seu estado era inalterável. Porém, a Pit Blinder demonstrava algo totalmente diferente, já que quando os átomos de urânio eram retirados da rocha, o material continuava mais radioativo do que o urânio. Isso fez com que Marie e Pierre Curie concluíssem que havia mais elementos radioativos além do urânio. Utilizando um método para isolar os elementos considerados mais radioativos que o urânio, foram descobertos em 1898 o polônio, em homenagem à Polônia, e o rádio para a palavra latina com significado de raio. A família Curie patenteou uma palavra muito conhecida atualmente como radioatividade. Em 1903, Pierre Curie e Marie Curie receberam o prêmio pela Real Society de Londres, a medalha Davy, também sendo a primeira medalha a ser concedida para uma pesquisadora do sexo feminino. Vale lembrar que, apesar de serem responsáveis pela descoberta dos elementos rádio e polônio, Marie e Pierre não quiseram patentear o feito, para que outros cientistas pudessem seguir as pesquisas sobre a radioatividade. Nesse mesmo ano, a parceria científica e acadêmica do casal Curie com Becquerel resultaram no Prêmio Nobel de Física, tornando Marie Curie a primeira mulher a ser premiada com tal honraria. De início, os responsáveis por entregar as medalhas não tinham incluído o nome da Marie Curie, porém Pierre ele se manifestou, incluindo Marie na premiação. Infelizmente, um tempo depois do prêmio Nobel, os efeitos da radiação no Pierre já estavam prejudicando sua saúde, não tendo noção dos altos níveis de radiação naquela época. Pierre até escreveu uma carta para seu amigo, dizendo o seguinte: "Não estou nem muito bem, nem muito mal, mas fico facilmente fatigado e tenho muito pouca capacidade para trabalhar. A minha esposa, pelo contrário, leva uma vida muito ativa entre os filhos, a escola, os servers e o laboratório. Ela trabalha muito e não perde um minuto, e ocupa-se mais regularmente do que eu posso com a direção do laboratório, onde ela passa a maior parte do dia." Porém, não foi a radiação que matou Pierre, mas sim uma tragédia ainda pior. Pierre foi atropelado por uma carroça, onde morreu na mesma hora. Esse triste acontecimento fez com que Marie fosse indicada para substituí-lo, tornando-se a primeira professora de física mulher. Em 1911, Marie Curie foi agraciada pelo segundo prêmio Nobel, desta vez de Química, por suas investigações sobre as propriedades e potencial terapêutico do rádio, onde esses estudos tiveram uma grande funcionalidade na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o resultado de atritos permanentes provocados pelo imperialismo entre grandes potências europeias. Para Marie Curie chegar aos campos de guerra com seu material de raio-x, ela inventou o primeiro carro radiologista, um veículo adaptado com uma máquina de raio-x equipado para revelar as imagens. O carro incluía uma espécie de gerador elétrico movido pelo motor que fornecia a energia necessária para os raios-x funcionarem. Marie Curie conseguiu instalar 200 estações de tratamento radiológico nas zonas de combate da França e Bélgica, atendendo mais de 1 milhão de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Mas infelizmente, Marie não obteve em vida o seu reconhecimento pelo governo francês pelo seu trabalho durante a guerra. Mas para nós que observamos toda essa jornada do estudo dela, a gente observa que as descobertas de Marie foram extremamente importantes para o tratamento do câncer, já que ela colhia o gás que o elemento rádio emanava
e enviava esse material para diversos hospitais pelo mundo para tratar os tumores por meio da irradiação. Uma curiosidade da Marie em relação ao Brasil é que ela visitou aqui o nosso país em agosto de 1926, onde ela foi para o estado de Belo Horizonte apresentar algumas palestras, além de doar 2 agulhas de rádio voltadas para o tratamento do câncer, onde o Instituto de Rádio de Belo Horizonte foi o primeiro hospital especializado na radioterapia. Após décadas de exposição à radiação em seu ambiente de trabalho, Marie morreu em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, onde alguns atribuem a sua morte à leucemia e outros falam que foi anemia plástica, já que ambas são doenças que podem ser adquiridas com a exposição da radiação. Atualmente, Marie está sepultada junto com Pierre, em Paris. Mesmo após a morte, a Madame Curie quebrou tabus, ao ser a primeira mulher enterrada no Panthéon de Paris.